Olá pessoal, sou o professor Arivelton, professor de Química. Sejam bem-vindos à nossa aula de Química Geral para o primeiro ano, Distribuição Eletrônica. Nessa aula nós vamos descobrir e aprender ao mesmo tempo como distribuir os elétrons de cada átomo e descobrir as características deles. Vamos lá para os próximos slides. Distribuição eletrônica por camadas. A forma como os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo em camadas ou níveis de energia é denominada distribuição eletrônica. Cada átomo possui seu número atômico Z. Número atômico Z, só lembrando, que é a quantidade de prótons, partículas positivas existentes no núcleo. Então, um átomo eletricamente neutro, a quantidade de prótons, ou seja, o número atômico, é igual ao número de elétrons. Então, são esses elétrons que nós vamos distribuir corretamente em cada nível ou camada eletrônica de cada átomo. Mas antes, vamos observar aqui a estrutura do átomo. Nós temos o núcleo, ok? E várias camadas do átomo, tá certo? Nós temos as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Observem aí que cada camada comporta um número máximo de elétrons. Por exemplo, na camada K, na primeira camada do átomo, ok? A camada K possui no máximo 2 elétrons. A segunda camada mais próxima do núcleo, a camada L, possui no máximo 8 elétrons. A camada M, 18 elétrons. A camada N, 32 elétrons. E a camada O, também 32 elétrons. A P, 18 e a Q, 8 elétrons. Então, um átomo está no seu estado fundamental quando ele possui todos os seus elétrons no estado de mínima energia. E a energia total de cada elétron está relacionada à sua energia potencial e à sua energia cinética. Mas, professor, o que é a energia potencial do elétron? Tem como referência a energia potencial do elétron, tem como referência o núcleo, como nós já estudamos, que está relacionada com o modelo atômico de Bohr, que cada camada possui uma quantidade fixa de energia, chamada de quanto de energia ou pacotes de energia, que foi no modelo atômico de Bohr, ok? Então, isso está relacionado com a energia potencial. Já a energia cinética está relacionada com o movimento que o elétron faz ao redor do núcleo, ok? Então, a energia total de cada elétron está relacionada à sua energia potencial, ok? E à energia cinética de cada elétron. Então, assim, para você aprender a distribuição eletrônica, você vai utilizar o diagrama de Linus-Pauling, certo? Esse diagrama, como vocês podem ver, nós temos as linhas que representam cada camada. Primeira linha do diagrama, camada K. Segunda linha, camada L. Terceira linha, camada N. Quarta linha, camada N. Quinta linha, camada O. Sexta linha, camada P. E na sétima linha, nós temos a camada Q, ok? Então, assim, e as colunas representam o quê? Como vocês podem ver aqui, cada coluna possui um subnível, que são essas letras, tá certo? Subnível S, subnível P, e subnível D e subnível F. Observem também que cada subnível comporta um número máximo de elétrons, tá certo? Que são esses expoentes em cima de cada letra, ok? Por exemplo, o subnível S comporta no máximo 2 elétrons, ok? No subnível P, o subnível P comporta no máximo 6 elétrons. O subnível D comporta no máximo 10 elétrons
E o subnível F comporta no máximo 14 elétrons. Mas, professor, o que é subnível? Subnível é a região do núcleo, do átomo, né? A região do átomo onde a probabilidade de encontrar um elétron é grande, tá bom? Então, e o que é que significa essas setas no diagrama? Essas setas representam o aumento de energia, tá certo? Nós vamos aprender aqui, por exemplo, o que é que significa essa representação, né? 1s2. O que é que significa isso? O número na frente representa a camada ou nível de energia, tá certo? O S, que é a letra, né, representa o subnível, e o expoente em cima da letra representa a quantidade de elétrons no subnível, ok? Então, sabendo disso, seguindo corretamente a seta, a direção da seta, nós vamos distribuir os elétrons de cada átomo, tá certo? Seguindo sempre a direção dessa seta. Acabou aqui, continua no início da outra, né? Acabou aqui na camada N, ok? Continua lá no início da outra. E assim sucessivamente. Nós vamos aprender a distribuir os elétrons em cada camada ou nível de energia de cada átomo, ok? Então vamos lá para os exemplos. Aqui, por exemplo, fazer a distribuição eletrônica do vanádio de número atômico 23 e do magnésio de número atômico 12. Então, vamos fazer primeiramente a distribuição eletrônica do vanádio de número atômico 23. Bom, como eu já falei, se o átomo do vanádio tem número atômico 23 e ele é eletricamente neutro, ele vai ter 23 elétrons, tá certo? Então, nós vamos distribuir esses 23 elétrons no diagrama de Linus-Pauling, tá certo? Então, como ficaria a distribuição eletrônica do vanádio, utilizando o diagrama de Linus-Pauling? Seguindo a seta, você vai escrevendo a quantidade de elétrons de acordo com cada subnível, que cada subnível comporta. Por exemplo, como eu já falei, só para lembrar, né? O subnível S comporta no máximo 2 elétrons. O subnível P comporta no máximo 6 elétrons. O subnível D comporta no máximo até 10. E o subnível F comporta no máximo até 14. Tá certo? Então vamos lá, distribuir os 23 elétrons do átomo do vanádio. Então vamos lá, seguindo a seta, vai ficar 1s2, aí você escreve o número 2, tá certo? Que é o número máximo de elétrons, 2 elétrons. Acabou aqui, continua no início da outra seta. 2s2, tá certo? Acabou aqui, continua no início da outra seta, com o número máximo de elétrons, vai preenchendo. 2p6, 6 é a quantidade máxima de elétrons que o subnível P comporta. Continuando, venham para cá, seguindo a seta, 3s2, tá certo? Que é o número máximo de elétrons que o subnível S comporta. Acabou aqui, continua lá no início da outra seta, 3p6, completando com o número máximo de elétrons do subnível P, que é 6. Então, já distribuímos quantos elétrons? Nós temos aqui 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Então, já distribuímos 18 elétrons. Falta quanto para 23? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Né? Falta 5. Então, se falta 5, nós paramos aqui no 3p6, no subnível 3p. Continuando a direção da seta, completa com o número máximo de elétrons no subnível S, 4s2. Escreve o número 2 em cima do S, do subnível S. Acabou aqui, falta só mais 3 para completar 23. Vai lá para o início da outra seta, vai ficar 3d3, tá certo?
Professor, mas pode ser menor do que 10? Pode, só não pode ultrapassar o número 10, que é a quantidade máxima de elétrons que o subnível D comporta. Então, pronto. A distribuição de 23 elétrons no átomo de vanádio vai ficar desse jeito, tá certo? E vamos fazer a distribuição eletrônica do magnésio. O número atômico do magnésio é 12, tá? Então, se o número atômico do magnésio é 12, ele eletricamente neutro no estado fundamental vai ter 12 elétrons. Então, vamos distribuir esses elétrons, né, completando com o número máximo de elétrons que cada subnível comporta, até inteirar os 12 elétrons. Vamos lá, começando com o subnível 1s. Vai ficar 1s2, você escreve o número 2, certo? Acabou aqui, continua lá no início da outra seta. Aí aqui vai ficar 2s2, completa com o número máximo de elétrons, escreve, né? Acabou aqui, continua lá no início da outra seta. 2p6, que é o número máximo, completa com o número máximo de elétrons que o subnível P comporta, certo? Então aqui nós já distribuímos 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10. Então já distribuímos 10 elétrons, tá certo? Falta quantos elétrons para 12, né? Falta somente 2. Então, seguindo a seta, completa com o número máximo de elétrons aqui, no subnível 2. No subnível S, aliás. Então, vai ficar 3s2. Então, pronto. Completamos os 12 elétrons do átomo do magnésio. A distribuição eletrônica do átomo de magnésio vai ficar representada desse jeito, tá certo? Escrevendo a distribuição eletrônica do vanádio de número atômico 23 em ordem crescente de energia, temos, né, a ordem crescente de energia, né, da distribuição eletrônica do vanádio, você vai ter que seguir a direção das setas, tá certo? Porque, como eu já expliquei para vocês, que as setas na diagonal representam o aumento da energia, tá certo? Então, seguindo aqui a seta, vai ficar 1s2, tá aqui 1s2, acabou aqui, venha para a próxima seta, né? 2s2, tá aqui 2s2, escreve, tá certo? Acabou aqui a seta, vai lá para o início da outra. 2p6, tá aqui o 2p6, né? Próximo, seguindo a seta, o aumento de energia, né? 3s2, tá aqui 3s2, tá bom? Acabou a seta aqui, continuando lá no início da outra, 3p6, tá aqui 3p6, seguindo a direção da seta, o aumento de energia, 4s2, 4s2, né? E acabou aqui, por exemplo, vai lá para o início da outra seta, 3d3. Então, né, essa aqui é a ordem crescente de energia da distribuição eletrônica do vanádio, tá bom? Então, esse elemento aqui, aliás, essa distribuição aqui, esse subnível 3D, 3D3, né, é o subnível mais energético, tá bom? E a distribuição eletrônica por camada, né, vai ficar desse jeito, vai ficar representada desse jeito. Por exemplo, na camada K nós temos quantos elétrons? Na camada K, 2 elétrons, tá aqui 2 elétrons. Na segunda camada, camada L, né? Na camada L vai ter 8 elétrons. 6 mais 2, 8. Na terceira camada, nós temos 6 mais 2, 8. Mais 3, 11 elétrons, tá? E na última camada desse átomo, tá certo? Nós temos 2 elétrons, ok? E para que serve, professor, essa distribuição eletrônica? Né? Serve para você saber muitas coisas sobre o átomo. Por exemplo, quantas camadas ele vai ter, olha, tá? Em qual família na tabela periódica ele vai estar. Por exemplo,
o átomo de vanádio, né? Tem 4 camadas, K, L, M e N, onde nós paramos a distribuição eletrônica, tá certo? Como na última camada desse átomo teve apenas 2 elétrons, isso significa que ele está na família 2, tá certo? Próximo. Escrevendo a distribuição eletrônica do magnésio de número atômico 12 em ordem crescente de energia, nós temos, né? Ordem crescente de energia, você vai ter que seguir a seta. Vai ficar 1s2, tá aqui 1s2, acabou aqui, continua na outra, 2s2, acabou aqui, continua na outra seta no início, 2p6 e 3s2. Pronto. Essa é a ordem crescente de energia do elemento químico do magnésio, ok? Da distribuição eletrônica dele. E como ficaria a distribuição eletrônica por camada? Na camada K nós teríamos 2 elétrons, aqui 2 elétrons. Na camada L nós teríamos 8 elétrons. E na camada M, na terceira camada, nós teríamos 2 elétrons. Então esse átomo, não é? Através da distribuição eletrônica, sabemos quantas camadas ele tem, 3 camadas, né? K, L e M, ok? Ele tem 2 elétrons na última camada dele, tá certo? Ele faz parte da família 2A, tá bom? E através da distribuição eletrônica também dá para você saber se ele é um metal, um não metal, um semimetal, certo? Um gás nobre, se ele é um halogênio, certo? A distribuição eletrônica dá para você descobrir várias características dos átomos. E nós temos aqui a tabela periódica, né? Com vários tipos de elementos químicos, os grupos, a classificação da tabela periódica, tá certo? Por exemplo, nós temos os metais, né? Os metais, eles são bons condutores de calor e eletricidade, são maleáveis, ou seja, podem ser transformados em lâminas, são dúcteis, isto é, podem ser transformados em fios, possuem brilhos metálicos característicos, possuem cor entre acinzentados e prateado, com exceção do ouro, né, que é dourado, e do cobre, que é avermelhado. São sólidos a 25 graus Celsius e 1 atm. Ok? Então, os metais são todos esses elementos aqui, né? Esses elementos aqui são metais. Tá bom? Agora nós vamos para os não metais. As características deles, né? Não são bons condutores de calor, é o contrário dos metais praticamente, né? Não são bons condutores de eletricidade, não possuem brilho característico como os metais, tá certo? Os não metais, ou ametais, né? São esses grupinhos aqui, tá certo? Esses grupinhos aqui são os não metais ou ametais, tá certo? Então vamos para o próximo grupo, que são os grupos do hidrogênio. Aliás, o hidrogênio, né? O hidrogênio ele é um elemento atípico, não se enquadra em nenhum grupo da tabela periódica. É o mais simples dos átomos e no estado fundamental possui apenas um nível de energia com um único elétron, né? Ele está aqui juntamente com a família 1A, né? Porque ele tem apenas um elétron, tá certo? Mas ele é um elemento atípico, tá bom? Próximo. Pessoal, é isso que nós tínhamos
a estudar, né, sobre distribuição eletrônica, para que serve a distribuição eletrônica. Repetindo aqui, que a distribuição eletrônica serve para você saber quantos elétrons vai possuir cada camada ou nível de energia de cada átomo, né? E sabendo disso, sabendo quantos elétrons tem em cada camada de cada átomo, né? Você vai descobrir muitas coisas desse átomo, tá certo? Quantas camadas ele tem, quantos elétrons ele tem na última camada, tá certo? Se ele é um metal, um não metal, um semimetal, um gás nobre ou um halogênio, tá certo? Você vai descobrir várias características do átomo, ok? Então, essa foi a nossa aula sobre distribuição eletrônica, tá certo? Como utilizar o diagrama de Linus-Pauling para poder distribuir os elétrons. E é isso, pessoal. Até mais. É bom estudar todos. Tchau, tchau.